6 ouvindo, paz do Senhor, amém? Sente-se, por favor. Amém. Os músicos foram embora, por favor, volte. Foram embora. Cantina já liberaram? Não, né? Então volte, isso. Baterista voltando. Fico feliz por vocês estar na casa de Deus. Quantos estão felizes essa noite? 6, 7, os demais estão mais ou menos. Quantos estão felizes hoje? Está melhorando, até o final. Acredito que vai dar certo, né? Quero te avisar que eu estou jejuado e orado para pregar para vocês nessa noite. Vocês ouviram? Estou jejuado e orado para pregar para vocês essa noite. Sabe por que isso? Porque a coisa aqui não é despreparada. Você precisa estar em intimidade com Deus. Porque você só consegue levar alguém até onde você já chegou. Você já viu isso? Você só consegue trazer a visão do reino de Deus até onde você já conseguiu enxergar. Mas eu quero fazer comigo essa noite. Vim com a minha calça de festa. Segunda vez que eu uso ela, né? Essa calça aqui eu estreiei. O pastor Gelson está aqui, estreiei no final de ano. Depois que eu comprei no brechó, a segunda vez que eu uso ela. Só para festa. E quando eu estava vindo para o culto hoje, eu vim, sabe, feliz com Jesus. Estava escutando uns louvores, né, meio aceleradão. E alguns carros passavam por nós, ficavam apavorados. Teve uma que eu pensei que ia capotar. Toda a família começou a olhar para o lado, sabe? E a minha família disse: o que está acontecendo? Eu disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso tem que te trazer alegria. Domingo, dia de vir à casa do Senhor, é dia que você vir alegre. Sabe por quê? Porque Salomão disse: é sobre essa casa que os olhos do Senhor estão atentos. É sobre essa casa que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o clamor do seu povo e restaurar a sua terra. Você já orou essa noite? Se coloque em pé, por favor. Você já orou essa noite? Já está queimando aqui dentro. Você já queimou essa noite? Você já orou essa noite? Pega na mão do seu irmão, por favor. Não existe oração que Deus não escute. Não existe oração que Deus não escute. E essa noite é noite de Deus trazer o milagre para você. Fico feliz, nosso irmão já tocando aqui, né? Entrei em batalha por você também quando você estava no hospital. Mas não foi por minha causa que Deus te trouxe de volta, sabia? Porque Deus não aceitou minha oferta. Teve uma vez que eu estava tão mal no hospital que eu disse: Senhor, leva minha sogra e deixa o irmão lá. Eu disse, troquei com Deus. Disse: leva minha sogra, Senhor, e deixa o irmão. Deus deixou o irmão, mas também não levou minha sogra. Tá bem? Estamos ao milão. Por isso que eu disse: Deus escuta a oração. Às vezes não por completo, mas Deus escuta. Eu não sei qual é o teu pedido essa noite, mas nós vamos aprender a fazer culto aqui essa noite. Vocês estão ouvindo? Todo bom culto começa com oração. Todo bom culto começa com eu e você clamando ao Senhor. Você está entendendo essa noite? Essa noite eu quero te coachar, eu quero ser um coach para você. Eu quero te levar você a entender o que é viver o sobrenatural de Deus. Você precisa entender que existem regras no reino dos céus. Existem algumas coisas a serem alinhadas para eu e você poder acessar o sobrenatural de Deus. Feche os olhos, por favor. O que dizer e o que fazer quando Ele vem aqui? Eu quero que você ore essa noite. Não espere ninguém a te funcionar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não sei se é só eu, mas eu estou queimando essa noite desde que eu entrei nesse lugar. Uau, está pegando fogo aqui dentro. Senhor Deus e Pai do céu. Uau. Essa canção pode ser o teu louvor essa noite. Tu és bem-vindo, Senhor. Vem, Senhor, e traz milagres e curas essa noite. Agora nós temos que entrar no coral para cantar isso aí. O que dizer? Vamos lá?
adoração diante da presença dele. Nós te desejamos outra Deixa Deus te tocar essa noite, pelo amor de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar. É noite de mudança. Espírito Santo, tu és bem-vindo essa noite. Tu és bem-vindo essa noite. Tem alguém queimando? Tem alguém queimando aqui? Eu tô vendo. Tem alguém queimando aqui essa noite. Deixa Deus queimar a tua vida essa noite. Deixa sair de dentro essa graça que está sobre você. Nosso amigo Espírito Santo, vamos. Atreve a chamar ele de amigo essa noite. Se atreva, se atreva. Se atreva, por favor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tem alguém queimando a imagem. Tem alguém queimando.
isso. Acho que é para mim essa água. Uma vez eu preguei na igreja ainda era Coca-Cola, agora tá tudo água. É que a Coca-Cola dá doença, né? Dizem que dá diabetes. E dá brava. Fico feliz por estar na casa de Deus. Então eu e minha família aqui hoje, culto da família. Quem trouxe a sua família aqui essa noite? Quem trouxe? Você está feliz por trazer ela? Quem trouxe a sogra? Ninguém trouxe a sogra? Ah, trouxe. Deus abençoe. Fica tranquilo, não precisa se manifestar muito aí. Mas alguém trouxe a sogra ou não? Aí, algo. A Érica, não tem como vir sem a sogra da Érica. Já está aqui já quando chega. Né? Fico feliz por estar na casa de Deus. Culto da família. Eu quero que a minha família, vem cá, minha esposa, vem passar vergonha aqui junto. Meu filho, é meu filho, esse aí não parece, mas é. Minha filha aqui dele, essa é minha filhinha ali. Essa nem é parecida comigo, essa nem. Aqui da minha família. Levante-se você também com a sua família, vamos passar vergonha junto. Né? Você já orou pela sua família hoje? Ou com a sua família hoje? Ou ontem? Você já agradeceu pela tua esposa, pelo teu esposo? Se não está bem feliz com ele ou com ela, pede para Deus dar uma reformada. Deus faz isso. Tá? A minha esposa não acredita nisso. Eu acho que faz. Tem que ter fé. Sou feliz pela minha família, sabia disso? Quantos vão ir no encontro nesse mês, agora que nós vamos entrar? Quantos vão ir? Quantos? Bem alto, bem alto. Você tem que estar nisso, olha só. Que legal. Tem mais alguns que vão ir que não estão aqui. Eu quero dizer que a minha família foi restaurada há muitos anos atrás, no encontro com Deus. Eu e minha esposa já tínhamos separado, acho que ficamos longe uma semana, 2 semanas, e nós voltamos, e nada deu certo até nós irmos no encontro, e saber que a nossa guerra não era contra a carne nem o sangue, mas era contra demônios. E lá no encontro, nós fomos restaurar o nosso matrimônio. Fomos restaurar. Para te ver que nós estamos juntos há quase 20 anos, né? 18 anos, ela que leva as contas aí, lá em casa, né? Eu, para mim, já fazia 20. Né? Não foi tão restaurado assim, não, foi sim. E para te ver como fomos tão restaurados que esses dias atrás ela estava com medo de estar grávida. A coisa bombeia, é fogo, a coisa, sabe, dá certo. Você que está apertando minha mão aqui, não sei porquê. Você quer ser restaurado no meu casamento, vai para o encontro. Você quer uma restauração completa, vai para o encontro. Você que quer engravidar, estou dizendo para eles, nós já fomos. Você quer engravidar, vai para o encontro. Você que sabe, quem sentar já vamos sentar. Mas nós vamos orar primeiro. Quero que você pegue a mão da sua esposa, seu esposo, quem está aí perto de você. Abençoa ele, abençoa ela. Não dê valor quando a coisa dá errado. Aprenda a dar valor agora. Isso. Só não vale beijar, Marlon. Marlon está beijando lá, não. É só para orar, Marlon. Gente, não é para beijar agora. Depois tudo bem, mas agora é só para orar. Vamos orar? Recebi um novo coração do Pai. Vamos lá? Eu quero que você ore essa noite. Abençoa tua esposa, teus filhos essa noite. Você, sacerdote do lar, sacerdotisa do lar, abençoa teus filhos e tuas filhas, teu esposo. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, Deus, a nossa casa. Abençoa-nos, Deus, os nossos filhos. Abençoa-nos o nosso lar por completo. Abençoa minha esposa, Senhor, o meu filho, a minha filha. Abençoa todos aqueles, Deus, que levam o meu sobrenome. Meu pai, meu irmão, sobrinhos e sobrinhas, tios e tias, meus parentes de perto e de longe. Abençoa também os meus vizinhos, Senhor. Que eu possa ser uma bênção e abençoar não somente os que me abençoam, mas todo, Senhor, a qual eu posso tocar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sente-se, por favor. Vocês são maravilhosos. Sente-se, por favor. Acho que não vou mais levantar até o final.
família com o tema Vivendo o Sobrenatural de Deus. Sabe, eu estava proposto por Deus, e eu não falo isso para exaltar, mas temos que estar na direção do Espírito Santo. E até passei o versículo errado para o irmão antes, porque a semana toda eu estava meditando em algo, e a minha meditação era aquela parte onde o certo homem, Davi, estava em guerra, os seus estavam em guerra, e daqui a um pouco alguém pede para alguém mandar uma mensagem para Davi dizendo como é que estava o relato da guerra. Então é mandado um mensageiro, e o cara que chama o mensageiro diz para ele: olha, você pega e diz para Davi o que você viu, o que você ouviu. E o cara vai lá para entregar a mensagem, mas chega Azarias, acho que é Azarias, que chega lá e diz para o chefe de guerra: olha, eu quero ir no lugar dele. E o chefe da guerra diz: mas você não sabe a mensagem. Aí, mas você não sabe a mensagem para entregar, mas deixa eu ir. E ele disse: vai, mas tu não tem a mensagem completa. E Amazias então vai, passa pelo mensageiro na metade do caminho, e quando chega diante do rei, antes de chegar ao rei, os sentinelas da casa do rei dizem: olha, vem vindo uma pessoa, vem vindo correndo, está sozinho. Davi disse: então deve ser um mensageiro, deixa vir. Daqui a pouco o mesmo sentinela diz para Davi: Davi, estou vendo outro que vem sozinho por outro caminho. Davi disse: mas quem será? E como eles já tinham recebido a mensagem de Amazias, eles disseram: olha, parece, pelo jeito de caminhar e de correr, parece que é Amazias. Deixa eu ver de novo. Aimás, parece que é Aimás. Davi disse: você deve trazer uma mensagem então. E daqui a pouco Aimás chega antes do primeiro que saiu, chega diante do rei. O rei diz: o que tu tem para mim? Ele disse: olha, a guerra está um alvoroço, a coisa está feia lá. E Davi disse: o que tu tem mais? Ele disse: olha, eu não sei, está um rebuliço grande, mas eu não sei o que aconteceu. Davi disse: então fica aqui do lado, vamos esperar o outro mensageiro. E daqui a pouco então chega outro mensageiro com a mensagem completa para Davi, e Davi soube a direção que tomar. E a semana toda eu estava pensando que direção tomar, qual a mensagem que vai trazer a direção para o povo. Então hoje, enquanto nós estávamos no começo do culto, o pastor Ricardo, usado por Deus com palavras proféticas, nos ensinando a fazer um culto, Deus me trouxe uma palavra bem conhecida, e eu quero trazer ela para você essa noite, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 15. Quando você abre a palavra de Deus, quero dar honras, Quero dar honras ao meu bispo, que deve estar por aí. Acho que foi embora, eu sabia que eu ia pregar. Foi embora, tá? Então deixou a esposa dele, a pastora Mayra aqui, nossos líderes espirituais que nos abençoam, Fico feliz por ter eles e os demais pastores e pastoras aí, homens e mulheres de Deus, para nos abençoar. Sou feliz por isso, porque Deus tem sido bom para nós. Deus tem sido bom para você, sim ou não? Não sei se parece que eu tomei com sono hoje. O que aconteceu? Parece que eu tenho uma reação. Preciso que você tenha reação, porque uma palavra profética, ela vem para causar divisões diárias, divisões entre hoje e o amanhã, entre agora e depois. Uma palavra profética, ela te coloca em alinhamento com os céus. Mas uma palavra profética, ela só tem, como pode ser, poder, ela só ativa quando há reações nas pessoas. Eu me lembro de uma vez que estava num culto, e há muitos anos atrás eu estava passando uma debilidade, não podia jejuar mais, e fazia muitos anos, e a coisa estava muito feia para mim, a questão do jejum. Eu fui num culto e o pastor lá era meio furão, e ele lançou algo que eu nunca tinha ouvido falar. Ele estava lá pregando, daqui a um pouco ele levantou os olhos e pareceu que eu nunca tinha ido no culto dele. Parecia que ele estava olhando direto para mim. Ele mirou os olhos em mim e disse: eu vou lançar agora o poder do jejum. E ele fez assim, tocou, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ergui a mão, peguei e disse: Senhor, é meu esse poder. Isso foi no domingo de noite. E na segunda-feira eu experimentei fazer um jejum até meio-dia, porque eu não conseguia fazer mais. Eu tinha um problema de saúde na época. Eu não conseguia fazer mais jejum. Eu experimentei fazer até meio-dia. Foi na segunda.
E passou a segunda de meio-dia, veio a noite, eu ainda em jejum. Veio a terça veio o dia, eu ainda estava em jejum. Veio a terça à tarde, eu ainda estava em jejum. Veio a quarta de noite, eu ainda estava em jejum, porque eu recebi uma palavra profética e eu tive uma reação diante daquela palavra que foi lançada sobre mim. Quantos vão ter reações aqui essa noite? Porque nessa noite eu quero abençoar a tua casa. Isso, pega essa noite, eu quero abençoar a tua família. Eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero abençoar aquele que leva o teu sobrenome, porque o Senhor está sobre mim. Diz que Ele nos ungiu para levar libertação aos cativos, trazer um ano aceitável no Senhor, pôr em liberdade aquele que está amarrado. E essa noite, essa unção está sobre você. E você precisa levar isso para você essa noite. A palavra que eu quero trazer para você essa noite é algo muito poderoso. Alguns anos atrás, eu conversei isso com o pastor Gelson, falando sobre o Obed-Edom. Acredito que já pregou isso aí. Eu vou pregar a tua palavra. Alguns anos atrás, nós estamos conversando sobre esse cara, Obed-Edom. Para quem já leu a Bíblia, já vem a história, né? Já vem a mensagem completa, já, né? Só não estraga, né, aquilo que Deus deu para mim, por favor. Não chega no final dele lá, dizendo que ele foi abençoado depois de 3 meses. Não, espera. A palavra que eu quero trazer para você aqui, no capítulo 15, do versículo 11 de 1 Crônicas, fala sobre Obed-Edom. A história era para ser sobre Davi trazendo a arca, porque Obed-Edom não era da linhagem de Israel. Não era nem para estar nessa passagem, porque de acordo com a narrativa bíblica, era para Davi trazer a arca do Senhor, que estava perdida há alguns anos já, era para trazer direto para Jerusalém e ali manter a presença de Deus. Só que houve, por isso que eu quero dizer para você que existem alguns princípios para que nós venhamos atrair o sobrenatural sobre nós. Existem alguns princípios. Não é de qualquer jeito. Eu e você não podemos ser dependentes de orações dos outros. Precisamos às vezes, né? Quem precisa tem que ir atrás, tudo bem. Mas eu e você temos acesso ao trono do Senhor. O próprio Paulo diz que agora nós temos acesso diante do trono da graça, e é para nós entrarmos com trepidez, é para nós entrarmos com alegria, porque nós vamos ser atendidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra aqui então é para quê? Era para ser Davi trazendo a arca do conceito. A arca que era a presença de Deus sobre o povo. A arca onde Deus estava, trazia milagres, trazia restauração, a terra era sarada, guerras eram conquistadas, quer dizer, era o céu na terra. Eu quero que você venha pegando isso aí essa noite, porque nós estamos vivendo hoje, até essa semana, eu estava falando com voluntários, trabalhando, e nós falamos muito na palavra de Deus, e uma hora eu passei por ele e eu disse: Carlos, tu quer porção dobrada ou quer a plenitude? Ele parou um pouquinho e pensou que era a plenitude. Eu disse: está certo. Porque nós não entendemos a palavra de Deus, ainda estamos brigando por porção dobrada do Espírito Santo. Ainda estamos vivendo no tempo de Elias e Eliseu, querendo a porção dobrada do Espírito. Você precisa entender que porção é pequenos pedaços, dobrada é 2 pequenos pedaços. Mas Paulo diz que a plenitude, sabe o que é a plenitude? É o tudo de Cristo habita em nós. Você está entendendo? O tudo de Cristo habita em você. Não é porção pequena, não é 2 pedaços, não é duas pequenas porções. A plenitude de Cristo habita em mim e em você. Agora, por que não acontecem algumas coisas? Porque ainda não soubemos nos mover debaixo dessa plenitude. É porque existem alguns princípios ainda para que o sobrenatural venha acontecer que nós não estamos levando a risco. É porque nós não estamos entendendo algumas direções do Espírito Santo para mim e para você. Quantos estão entendendo essa noite? Então Davi, não quero me aprender na leitura aqui, que a leitura é grande. Então Davi traz a arca do Senhor, né? Depois de muitos anos, Davi descobre que a arca do Senhor está longe. E ele resolve então trazer ela. No versículo 11 do capítulo 15 diz: depois Davi chamou os sacerdotes Sadoc e Abitair, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías e Eliel. Olha só que nome bonito para dar para os filhos de vocês aí, né? O Wagner aí, né? Daqui uns anos aí, olha só. Semaías, que nome lindo, nome de cantor sertanejo. Semaías e Eliel, olha só, receba em nome de Jesus. Vocês, e ele disse, olha só, vocês são os líderes das famílias dos levitas. Agora vocês e seus parentes se consagrem para trazer a arca do Eterno, o Deus de Israel, até o lugar que eu preparei.
Na primeira vez que tentamos fazer isso, olha só Davi falando, tentamos fazer isso, não foram vocês os levitas que os conduziram. E por isso a ira do Eterno, o nosso Deus, irrompeu contra nós. Pois não o consultamos sobre como trazer a arca do Senhor. Queremos o sobrenatural, queremos viver debaixo de milagres. Quantos querem essa noite? Viver debaixo de milagres. Vou pregar para cá, aqui está melhor esse grupo aqui. Quantos querem viver debaixo de milagres de Deus aqui? Quantos querem? Aqui está melhor, gente. Então, para vivermos debaixo disso, precisamos seguir alguns princípios. Precisamos seguir algumas regras que o próprio Espírito Santo nos dá. Paulo disse que nós agora temos as leis de Deus gravadas em nosso coração. Paulo diz que o próprio Espírito Santo nos daria diretrizes, nos daria a direção em que nós deveríamos seguir. Aqui então Davi fala isso, traz a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab, né, o sacerdote do Senhor, e traz então, e no caminho, a palavra de Deus diz aqui, antes de nós chegarmos a estudar, a palavra de Deus diz que aconteceu que o furor de Deus desceu, porque eles não sabiam como trazer a arca do Senhor. E você conhece a história, a carroça quase caiu, né? Para segurar a arca, acabou morrendo, fulminado por Deus. E aconteceu então que Davi, no meio do caminho, encontra a casa de Obed-Edom, né? História muito completa. Encontra a casa de Obed-Edom, né? O Geteu, não era de Israel, né? Procurei há muito tempo saber. Alguns chegam a dizer que não era israelita, né? E eles deixam ali por quê? Porque se explodisse, não era da terra deles. Se explodisse com a terra de Obed-Edom, se explodisse com a família dele, azar, porque não era um israelita. E aconteceu, historiadores falam, o historiador José fala, que na época que Obed-Edom recebe a arca, ele fica apavorado. Porque ele descobre que a arca do Senhor, que a presença de Deus tinha matado alguns levitas no caminho. E ele pensa, e eu que não tenho essa raça, eu que não tenho esse sangue de levita, o que Deus vai fazer comigo? E a casa de Obed-Edom ficava na beira do caminho, escute por favor, ficava na beira do caminho. Obed-Edom então no caminho aonde o povo tinha que passar para ir para Israel. Obed-Edom então o que ele faz? Ele vai para o caminho e começa a perguntar para todo israelita que passa, como é que eles faziam para manter a presença do Senhor na casa deles, no templo deles. Alguns não sabiam dizer, e ele ficava, e diz que ele ficou ali, o historiador Josefo diz que ele ficou ali por várias semanas, na beira do caminho. A sua mulher levava pão e levava água para ele não entrou dentro de casa de medo da arca do Senhor, mas ele ficou ali procurando saber como se portar diante da presença do Senhor. Pega esse ponto aí, como nos portarmos diante da presença do Senhor. Quantos querem ter a presença de Deus mais forte dentro de casa? Há uma lição. Como nos portar diante da presença do Senhor? E ele começou a perguntar vários dias, esperando a pessoa certa aparecer. Até que ele começou a pegar um pouco ali, um pouco aqui. Até que um dia ele descobriu como ficar diante do Senhor. Ele chega em casa, tira os móveis de uma sala dele. José fala isso. Tira os móveis da casa dele, prepara um lugar certo para a presença de Deus, coloca ali. Quando ele vai pegar na haste, aonde é a arca do Senhor, no caixote, diz que ele embrulha vários panos para não ter contato com as varas, porque ele não queria morrer diante da presença do Senhor. Entenda que isso é purificação, isso vem pela palavra de Deus, porque o próprio Jesus diz que nós estamos puros pela palavra dele. E diz então que ele pega, ele e seus filhos, a sua mulher, pegam a arca e colocam no meio da sala. E ali eles começam a cultuar a Deus de longe, de longe. É isso que acontece quando muitas vezes a gente vem para Jesus. Começamos de longe a cultuar, né? Procuramos às vezes os últimos bancos, né? Procuramos no final pedir oração para o bispo, para o pastor, de longe, aprendendo a como nos portar diante da presença do Senhor. E diz então que depois de algum tempo, ele já tem mais audácia de entrar na presença de Deus, porque ele descobre o segredo dos israelitas, ele descobre o segredo do povo judeu,
Sabe qual que era o segredo do povo de Deus? De nunca aparecer diante de Deus de mãos vazias. Um judeu nunca podia se apresentar diante da arca do Senhor sem oferecer alguma coisa, sem trazer alguma coisa boa para diante da presença de Deus. O que você trouxe essa noite de bom para a presença de Deus? O que você trouxe essa noite para chamar a atenção de Deus? Eu trouxe a minha vida essa noite para chamar a atenção do Espírito Santo. Eu fico feliz que nós estamos numa igreja grande, a outra ali já estava pequena, né? Eu já estava me sentindo meio enjaulado, porque eu sentava meio no mesmo lugar, e na minha frente tinha uns senhorzinhos que sentavam às vezes. E uma vez eu fiz a leitura labial numa irmã, que ela chegou a dizer palavrão quando eu cheguei. Meu Deus do céu. E algumas vezes dizia, o irmãozinho chegou. Eu dizia, meu Deus do céu, vou estragar o culto dos irmãozinhos aqui na frente, né? Então eu tinha que me controlar daí, porque eu gosto de dar uns assobios, né? Eu gosto de chamar a atenção de Deus, sabia disso? Eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu preciso mostrar para Deus que eu vim no culto. Até a filha do irmão aqui, foi no domingo passado, assobiando, ela vai com a mão no rosto apavorado. Sabe, Deus? Eu não estou dizendo para você fazer igual. Mas você tem chamado a atenção de Deus? Você sabe como chamar a atenção do Espírito Santo? Não é que Deus gosta de grito. Não, nem sei se Deus gosta de grito. Mas eu só sei que quando eu grito, eu sinto a presença dele. Eu nem sei se dá para assobiar, mas quando eu assobio para ele, eu sinto que ele me ouve, sabe? E atenta para mim. Sabe por quê? Porque eu faço de coração. O que você tem feito de coração hoje para se sediar na presença de Deus? Quando Obed-Edom descobre como chegar diante da presença de Deus, irmãos, todo dia ele trazia uma oferta diante de Deus. Todo dia ele trazia algo bom diante da presença de Deus para oferecer em sacrifício. E aquilo ali começou a chamar a atenção do Espírito Santo. E diz então que Deus começa o quê? A retribuir Obed-Edom. Porque quando você semeia, você colhe. Quando você planta, você colhe. Quando você se joga em Deus, Deus te traz a benevolência dele. E diz então que Deus começa a abençoar a casa de Obed-Edom depois de 1 mês e meio em que Obed-Edom estava diante da presença de Deus. Você está entendendo? Não é de uma hora para outra. Porque Deus não quer o teu tempo com Ele. Sabe, não é você orar, jejuar hoje para conquistar amanhã. É uma vida com Deus leva a resultados sobrenaturais. Não é porque você orou hoje, orou essa semana, Deus tem que abrir os céus, não. É porque você está vivendo diante de Deus, que Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra de Deus diz que aquele que está nele e ele está em nós, nós podemos pedir qualquer coisa, porque ele nos atenderá. E sabe o que acontece nessa palavra aqui? Acontece que Obed-Edom é abençoado, diz que de uma maneira sobrenatural. José chega a dizer que depois eles descobriram que até a esposa de Obed-Edom estava grávida, já avançada em idade. Para te ver que a gravidez é a bênção de Deus. Quantos querem ser abençoados por Deus aí? Gravidez aí chegando. Ó, gravidez chegando. Vocês não estão escutando eu pregar, né? A irmã já escolheu a mão lá. Quem que eu disse que gravidez é a bênção de Deus? Quantos querem? Deus abençoe você. Deus abençoe a família de vocês. Obed-Edom então é abençoado. Davi descobre isso e resolve trazer a presença de Deus de volta. Então ele aprende como trazer. Aqui no versículo nós lemos, diz que ele então aprende como trazer a presença de Deus. É o louvor que nós cantamos antes. O que dizer e o que fazer quando ele vem aqui. Você sabe o que dizer? Você sabe que reação ter diante da presença de Deus? Você sabe como se portar diante da presença de Deus? Obed-Edom aprendeu isso, e isso fez ele conquistar. Davi, sabendo que Obed-Edom estava sendo abençoado, não sei se cresceu o olho ou disse, não, nós temos que trazer de volta, resolve trazer de volta a arca do Senhor. E trazendo de volta faz festa, faz algumas mudanças, e parece que a história de Obed-Edom terminou aqui. Foi abençoado por 3 meses, as suas hortas começaram a frutificar, a terra seca foi dando frutos, sabe tudo, e Obed-Edom começa a abençoar. Você não pode separar o sobrenatural da presença de Deus. Não existe mandiga
para atrair o sobrenatural, para você prosperar, para você ter um lar abençoado. Não, você tem que ter a presença de Deus. Você precisa saber portar-se diante da presença do Senhor. Não é somente vir no culto, pedir oração, olha o giro, não. Você precisa saber portar-se diante da presença do Senhor. Davi leva a arca do Senhor. E como eu disse, parece que Obed-Edom termina a história. Eu fico apavorado porque Obed-Edom nem era para estar descrito na Bíblia. Pelas histórias do Bíblia, parece que ele era para ser até um filisteu. Era da ramificação dos filisteus, de Gade. Era para ser da ramificação dos filisteus. O cara era para ser amaldiçoado, não era para dar certo a vida dele. Mas sabe o que acontece? O que me chama a atenção é aqui no versículo, deixa eu só pegar com vocês, no versículo 18, quando Davi traz a arca do Senhor, Davi descobre que ele precisa colocar agora guardas diante da arca do Senhor, para que ela não seja mais roubada. Sabe o que acontece? Davi então faz um censo e diz: olha, eu vou abrir vaga para guardas, para nós ter turnos para cuidar da arca do Senhor. Se você for ler no versículo 16, deixa eu ver, 16 não, no versículo 18, se você for ler no versículo 18 do capítulo 15 de 1 Crônicas, você vai ver que no meio daquele censo, daquelas pessoas que estão em fila agora para ser contratado, para ser guarda da arca do Senhor, você vai ver que Obed-Edom está lá para a vaga de guarda. Obed-Edom tinha tanto atrativo da presença de Deus, que ele disse: não adianta, aonde a presença de Deus eu vou estar lá. Estou arrepiado. E Obed-Edom, a mulher disse: mas homem, tu não sabe nem manejar uma espada. Não, mas eu vou estar diante da presença de Deus. Eu vou estar perto da presença de Deus, eu vou cuidar da presença de Deus novamente, eu vou estar do lado dele outra vez. Obed-Edom se candidata à guarda da presença de Deus. E algum turno, era muitas pessoas, em algum turno Obed-Edom era guarda, mas não preenchia o turno todo. E sabe o que acontece? Meu Deus do céu, no versículo 22, no versículo 22, Davi começa a selecionar pessoas. Agora ele quer uma orquestra para tocar diante da presença de Deus. Eu não sei se Obed-Edom sabia tocar harpa antes. Davi então chama os músicos: olha, eu quero todos aqui amanhã, todos que sabem tocar harpa, para tocar diante de Deus. Obed-Edom chega em casa e diz: mulher, nem sabe o que eu me candidatei para tocar harpa diante da presença de Deus. A mulher disse: tu está louco, tu já é guarda, agora vai tocar harpa. Pois é, mas eu ainda tenho dias vagos, eu preciso estar diante da presença de Deus. Você está me entendendo? Essas pessoas que sempre querem estar diante de Deus. Eu vou no culto domingo, mas eu tenho célula na quarta, mas eu tenho um monte na sexta, mas está sobrando tempo para orar, está sobrando tempo para jejuar. Eu preciso achar alguma coisa para estar diante da presença de Deus. E sabe o que acontece? Um dia da semana, Obed-Edom, não sei se ele fez aula antes, mas o Obed-Edom estava na segunda, vamos supor, na segunda estava de guarda, das 8 às 8 da tarde, era 12:36. Quantos aqui são enfermeiros aqui? 12:36, é um dia sim, um dia não, né? Obed-Edom está na segunda, das 8 da manhã às 8 da tarde, de guarda, diante da presença de Deus. Eu acredito que ele está ali falando em línguas estranhas, não sei se vai falar, mas eu acredito que ele estava. Sabe, só pensando: Senhor, eu não posso mais te largar. Eu sei que não sou do teu povo, eu sei que não tenho sangue levita, mas eu não te abandono mais. E ele está ali diante da presença de Deus, das 8 da manhã às 8 da noite. Na terça-feira, Obed-Edom arruma uma harpa e está lá ele, das 8 da manhã às 8 da noite, tocando harpa diante dos outros, mas está tocando harpa diante da presença de Deus, dizendo a mesma coisa: Senhor, eu estou diante da tua presença, eu não vou te largar por nada desse mundo. E ele está lá louvando e cultuando a presença de Deus. Eu acho que o Obed-Edom fazia como eu fazia um tempo atrás. Você não vai acreditar, mas eu já fui vocalista de uma banda familiar. Já pensou só? Sabe, eu cantava para Jesus uma vez, sabe, com o microfone. Ele não pegou essa época porque ele estava para cá, né? Deus livrou ele dessas coisas. Mas sabe o que eu fico feliz? Eu fazia para Jesus, irmão. Não vai me pegar já criticar e dizer não tem voz. Eu sei que não. Eu e meu irmão louvava a Deus. Ele louva até hoje. Ele aprendeu 3 nomes, nós encaixamos
mais ou menos uns 25 hinos dentro daquelas 3 notas. Eu fazia a primeira voz, ele fazia a segunda. Mas eu alcançava todos os hinos. E daí o que eu fazia? Eu pedia para o povo cantar. Eu cantava, agora são os irmãos. Agora são os irmãos. Eu cantava, sabe? E a gente ainda era só os irmãos e as irmãs. Mas eu estava no meio, sabe? Louvando a presença de Deus. E sabe por que eu fico feliz? Porque eu fazia para Deus. Por isso eu estou dizendo, você precisa fazer para Deus o que você faz. Eu fico feliz porque um dia, graças a Deus, que o pastor Antônio não era dessa época, era outro pastor. Eu sei que você vai vir na mente que era pastor, mas não julga o coitado. Eu me lembro que um dia foi feita uma reunião de obreiro, eu também era obreirinho na época, me chamaram para a reunião. O pastor chegou e disse, né, algumas pautas para falar, as partes burocráticas, né? Agora pegaram mais. Eu me lembro que daí ele disse, uma das coisas que nós precisamos resolver hoje é que eu não quero mais, olha só, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Eu disse, irmãos, a partir de hoje, eu não quero mais que vocês chamem o irmão Leandro, Leonir, para cantar na hora das ofertas. Eu disse, ué, o que está acontecendo? Ele disse, porque na hora da oferta, quando eles cantam para Jesus, vocês chamam eles cantam para Jesus, as pessoas são tocadas por Deus, tão tocadas que se esquecem de dar oferta e nós não estamos tendo lucro. Eu fiquei triste, eu disse, nossa, eu fiquei feliz. Eu disse, está dando certo. E daí ele nomeou outro irmão que estava lá, sabe? Eu fiquei triste, mas dei risada não. Ele disse, a partir de hoje o irmão aqui vai estar tocando e cantando na hora da oferta. Aleluia! Eu disse, cara, tu está sendo nomeado porque não tem fogo, não tem presença, não tem graça. E ele ficou feliz, porque ele era o cantor das ofertas. Tá? Não estou dizendo que isso acontece aqui. Mas estou dizendo, você pode até fazer a coisa, não do jeito que as pessoas querem. Mas se você está na presença de Deus, a graça de Deus sobre você, a bondade de Deus sobre você, a diferença de Deus sobre você. Eu conheci um cara que era fã, eu acho que até hoje, se não morreu. Congreguei numa igreja em Alvorada, o cara era fã, falava pior que o Wagner, né? Aí o Wagner, para quem não conhece, sabe? E eu congreguei naquela igreja uns 3 a 4 meses. E eu vi ele uma vez só no culto, né? É tipo eu aqui na igreja. Hoje o irmão me saudou como visitante, mas ele também não veio domingo passado, sabe? Mas eu vou falar porque que às vezes não vem, porque eu tenho família, né? Tenho uma esposa e 2 filhos. E às vezes eles gastam tanto que não sobra nem dinheiro para gasolina. Gastam tanto que não dá nem para botar 50 pila de gasolina. Até semana passada, acho que foi o pastor Gelson, estava subindo para Gramado, olhando uns condomínios lá, né? Que um irmão lá trabalha lá. Ele disse, nossa, mas era para esse irmão aqui estar rico, eu não sei por que não está rico. Eu disse, eu sei. Ele pensou que viu uma revelação. Não é por quê? Porque ele é casado. Já viu algum rico casado? Não dá, não. Rico casado não dá. A mulher suga, vai pegando. Né? Não estou dizendo para você largar da esposa, mas para quem não é casado, Paulo mesmo diz, né? Dou um conselho para quem está solteiro. Legal ser solteiro. Quem está casado, fique casado. Né? É o que Paulo fala. Então tá. E daí eu estava congregando lá, né? Não perdi o fio da meada ainda. Estava congregando lá, vi esse irmãozinho cantar só uma vez, irmão. Quando ele cantou, ele destruiu o culto, terminou com o culto. A glória foi grande, uma maneira incrível. E passou 1 mês, 2 meses, e não vi mais ele no culto. E um dia eu perguntei para o pastor, por que aquele irmão lá não vem no culto? Ele disse, porque ele está a agenda lotada dele. Essa agenda lotada para quê? Ele disse, ele canta por tudo aí, não para nunca. Disse, o irmão canta? É? Ele disse, não parece? Ele disse, pois é, não parece. Ele disse, pois é. De onde foi uma espadada em mim? Pois é, mas é que quando ele canta, os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem e os paralíticos andam. E a agenda dele está lotada. Toda a igreja quer que ele cante lá, toda a igreja. O cara não canta nada, mas ele tem a presença de Deus e a coisa flui. O cara não canta nada, não sabe nem ler, mas quando ele está diante da presença de Deus, as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Está me entendendo? Não é preciso você dizer que tem o Espírito Santo. Se você tem comunhão com ele, as pessoas sentem isso. Não é preciso você dizer, criar alarido para dizer que você é amigo do Espírito Santo. Quando você é amigo dele, os outros sentem isso. E aqui terminou a história de Obed-Edom. Só que não. Davi ainda está organizando as coisas para a arca do Senhor, para a nova tenda do Senhor. Então Obed-Edom está na guarda e está tocando harpa. No versículo do 23 ao 24,
Davi ainda está formando a banda. Davi então descobre que precisa de trombetas para tocar. Imagina quem se candidatou para tocar trombeta diante da arca do Senhor. Obed-Edom. Obed-Edom estava tão obcecado por Deus que ele queria estar na casa do Senhor. É o que Davi disse: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar da sua beleza e da sua formosura. Obed-Edom então se candidata para tocar trombeta. Eu acredito que Obed-Edom não sabia tocar nada. Eu acredito que é que nem aquelas pessoas que cantam no coral, né? Tem uns que estão no coral aqui, né? Tem uns quantos aqui, mas não é esse coral que nós temos aqui. Mas já fui coral em outras igrejas que você vê uns 4 cantando bem e uns 3 mexendo a boca só, sabe? Só. Parece que estão cantando inglês. Eu acredito que Obed-Edom, porque não era só um tocando trombeta, era vários. Acredito que ele nem assoprava a trombetinha dele, porque o dia antes ele tinha tocado harpa o dia todo na torreira do sol. O dia anterior a esse ele estava de guarda na torreira do sol diante do Senhor. Eu acredito que Obed-Edom não tinha força para soprar aquele negócio, mas nem a pau. Eu acredito que não. Mas ele estava lá diante da arca do Senhor, sabe? Diante da arca do Senhor. E sabe o que diz aqui? Que todos estavam, no versículo 25 a 28, diz que todos os que estavam diante da arca do Senhor estavam alegres diante da presença dele. A história parece que acaba aqui, não é? Mas com Obed-Edom não acabou ainda. Você sabe que as pessoas que são fominha por estar diante de Deus, que as pessoas que querem orar, que querem jejuar, sabe, eles estão em tudo. Obed-Edom é dessa raça. Sabe, Davi então criou a banda, estava lá, né? Agora Davi descobre que diante da arca do Senhor precisa haver intercessores, pessoas para clamar diante de Deus por Israel, pelos filhos e pela casa. Sabe o que Obed-Edom faz? Obed-Edom coloca o seu nome de novo na lista, porque ele de novo não quer sair da presença de Deus. E você nota uma coisa aqui, quando fala de Obed-Edom aqui, na maioria das vezes está Obed-Edom e Jeiel. Esse Jeiel, segundo o historiador Josefo, era o filho dele. Eu não sei se o filho dele ia por gostar ou se Obed-Edom forçado. Disse, não, tu também vai. Ah, mas não, mas tu também vai. Estava Obed-Edom e o seu filho diante da arca do Senhor todo o tempo. As mulheres, a mulher dele não aparece, porque naquela época a mulher não podia. Mas se pudesse também, ia levar sua velhinha também para estar lá, tocando trombeta, tocando harpa. Eu acredito que a família toda ia estar lá. Mas Obed-Edom levava o seu filho para poder desfrutar da presença de Deus. Se coloque em pé essa noite. Estamos querendo o sobrenatural de Deus, e ele está acontecendo. Algumas coisas estão vindo à tona, algumas coisas estão sendo clareadas, algumas guerras estão sendo travadas. Mas me escute, o sobrenatural de Deus está pairando sobre essa igreja. Algumas pessoas já estão desfrutando disso em casa. Algumas pessoas já estão sentindo algo, sabe? Não estão já naquele negócio do paraíso, mas já estão sentindo que está melhorando. Algumas pessoas já estão vendo mudanças na sua casa. Algumas pessoas já estão vendo mudanças nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo. Porque Deus trouxe uma palavra rema, uma palavra com direção ao nosso bispo. Uma palavra para nós caminharmos debaixo dela nessa temporada. E eu falava com o pastor Gelson semana passada, eu aprendi há um tempo atrás que de tempo em tempo tem que vir uma palavra, uma nova palavra sobre a igreja, para a igreja caminhar debaixo dela. E para essa temporada é o sobrenatural de Deus. Eu não sei quanto tempo nós vamos andar debaixo dessa palavra, mas ela precisa produzir frutos na tua vida e na minha vida. Nós precisamos desfrutar dela, nós precisamos viver nela, nós precisamos, usufruir dessa palavra do sobrenatural. Não podemos ser pessoas que somente olham de longe. Algumas pessoas de Israel que eram para ser abençoadas olhavam de cima dos muros de Jerusalém e olharam a casa de Obed-Edom frutificando e sendo abençoada.
mas eles não tiveram compromisso de estar diante de Deus. Olha a palavra hoje: compromisso de estar diante de Deus. Mas eles não quiseram se dispor em fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Vocês estão me ouvindo? Quantos querem ser abençoados aqui? Quantos querem ser? Não é gravidez, pode levantar a mão. Não é gravidez agora, isso. Ou às vezes é também, né, irmão? Às vezes é também. Vai saber. Precisamos compromisso de estar diante de Deus. Precisamos fazer culto para Deus, irmãos. Precisamos fazer culto para Deus. Precisamos saber qual que é o gosto de Deus. Sabe o que Deus quer que eu faça? Se você entrar na história antiga da igreja, você nota que eles não pintavam as paredes. No começo dos séculos da igreja primitiva, eles não pintavam a parede de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eles não sabiam qual que era a cor preferida de Deus. É uma coisa que parece paranoico, mas que loucura! Mas no medo de desagradar a Deus, eles pensavam: mas nós pintamos de verde, e Deus é apaixonado pelo branquinho. E se nós pintamos de branco, e Deus gosta do tom preto, então melhor é não pintar. Você está entendendo qual é o rumo que eu quero levar com você? Você tem perguntado para Deus como é que Deus gosta de te ver? Como Deus gosta que você chame a atenção dele? Eu não sei você, mas eu sei como Deus me gosta de ver. Eu sei. Eu sei que tipo de relacionamento Deus quer comigo. Você já experimentou de usufruir, de se apropriar da identidade de filho e filha de Deus? De tratar Deus como Pai e não como Senhor? Tem uma adoração que diz: te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Sabe assim? Senão eu vou cantar. Se não souber, eu canto. Alguém sabe essa adoração aí? Isso aí, ó. E eu dizer que vou cantar, já trota cantor de tudo, né? Meu Deus, não quer ver a estrela brilhar. Irmão, que tipo de relacionamento Deus quer com você? Que tipo de relacionamento você tem tido diante da presença de Deus? Essa semana eu falava com um cara que trabalhando com ele, né? A mente dele está sendo mudada, tá bom demais. Eu disse: se lembra de uma vez que eu estava falando contigo que Deus me amava, e eu perguntei para ti se tu sabia que Deus te amava, e tu disse que sim? Eu disse: me lembro, estava meu irmão junto. Eu disse, e eu falei para ele, eu disse: Deus me ama. Deus te ama? Ele disse: sim, eu sei que Deus me ama. Eu disse para ele: mas Deus me ama mais do que te ama. Ele disse: cara, isso é verdade. Eu disse: não, cara, tu não pode aceitar isso. Eu queria só saber até onde estava a atividade dele com Deus. Eu disse: Deus não me ama mais que tu. A questão é: a que ponto eu estou me lançando em Deus? A que ponto você está se lançando em Deus? Você está se jogando em Deus? Nessa adoração agora, eu queria que você cavocasse de alguma maneira para se jogar em Deus. Eu não sei se algum princípio você vai ter que retomar. Não sei se algumas coisas você está havendo aí, dizendo: pai, eu parei de fazer isso e Deus está me cobrando, né, de fazer. Eu não sei se eu parei de ir em tal coisa e Deus está me cobrando de ir. Eu me lembro de uma vez, nós terminamos um culto abençoado, alguns anos atrás, e quando eu cheguei em casa, uma irmã mandou uma mensagem no telefone da minha esposa dizendo: olha, pergunta para o Leandrão sou eu. Pergunta para o Leandrão por que eu não sou mais renovada no Espírito Santo. Ela disse: eu fui batizada com o Espírito Santo há muitos anos atrás, e desde então eu nunca mais fui renovada. Eu não sabia a resposta. Eu fui orar diante de Deus naquela noite de madrugada. Eu disse: Deus, por que o Senhor não está renovando ela? Ela é tua filha. Sabe o que Deus falou ao meu espírito? Não ouvi voz audível, mas ao meu espírito. Deus disse: pergunta para ela o que ela fez na noite em que foi batizada com o Espírito Santo.
Pergunta para ela qual foi a reação e a ação dela diante de mim. Pergunta para ela como é que foi a sua adoração. Qual foi o patamar da sua comunhão comigo naquela noite em que eu batizei ela com o Espírito Santo. Ele disse: eu estou esperando desde aquela noite uma entrega igual que ela teve para mim poder trazer o Espírito sobre ela de novo. Estou queimando essa noite. No próximo culto eu chamei ela antes de começar o culto e falei para ela: sabe o que aconteceu? Antes de começar o culto, ela já estava falando em línguas estranhas. Antes de começar a adoração, ela já estava pulando e falando em línguas estranhas e sendo tocada pelo Espírito Santo. O que você quer receber de Deus essa noite? O que você quer conquistar de Deus essa noite? Aonde você quer estar em Deus essa noite? Irmãos, o erro não está em cima, a falta não está em cima. Aqui no reino dos céus, no reino de Deus, não tem escassez, não tem pobreza, não tem doença, não tem miséria, não tem falta. Está tudo pronto. A palavra consumada na cruz do Calvário arrebenta com tudo isso. Mas agora a questão é: aonde eu e você estamos? Aonde a presença de Deus está? A que distância ela está de mim e de você? Vamos adorar. E nessa adoração eu quero que você se jogue em Deus. Chame a atenção do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Uau! Te chamo de Rei e Salvador, mas eu tenho que te chamar de meu amor. Do que você está chamando ele? Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. Tem alguém já sendo incendiado essa noite? Te chamar de Uau! amor. Uau! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Isso, isso! Vamos! Vem, Espírito Santo! Adore, adore! Isso, tem alguém queimando já com o Espírito Santo! Eu quero duas irmãs aqui na intercessão, vem! Vamos na intercessão ali agora, essa aqui, vem cá! Olha lá para aquela irmã lá, olha o Espírito Santo sobre ela! Uau! Olha lá! Quero uma irmã aqui, a pastora, vem cá! Olha para aquela irmã de branco lá atrás, lá, por favor! Algo que Deus vai trazer para ela, isso! Lá atrás, aquele vestido! Vamos, vamos! Vamos à liberdade do Espírito Santo. Dá liberdade aí no bloco do Espírito Santo. Dá liberdade pro Espírito Santo. Minha esposa, por favor, minha esposa, por favor. Toca naquela irmã ali, por favor. Aquela irmã ali do lado daquele irmão. Há algo que Deus desprende para ela essa semana.